presidente do Brasil, o Lula. Ele falou assim, a palavra dele, ó. A melhor coisa que aconteceu para o Brasil foi o Lula ganhar. Isso para quem tem fé. Amém? Entende? Para quem tem fé, a melhor coisa que aconteceu foi o Lula ganhar. Para quem não tem fé, diz que o Bolsonaro seria melhor. Depois que eu vi esse vídeo recente dele falando, falei, nossa, eu já estava avisando já um tempo atrás que a Igreja Universal estava fechada com o PT. E sabe como? Sabe de onde que eu tirei essa ideia? De uma fala do Hugo Mota. Quando o Hugo Mota falou, eu falei, vixe, o Edir Macedo, a Igreja Universal inteira está fechada com o Lula e o PT. Mas o Hugo Mota não falou isso. Ele, numa palestra lá, que ele estava junto lá, ele falou assim, nós estamos do lado do governo. Nós estamos do lado do governo. E aí, uma fala simples, tá? Ó, nós estamos do lado do governo para resolver. Lembra recentemente que tirou a foto Lula, Hugo Mota e a Columbre? Ele tirou a foto. Aí ele falou lá, nós estamos do lado do governo, né, para melhorar o Brasil e tal. Falou coisas boas, certo? E eu olhei e falei, esse cara, no subconsciente, ele tá falando para todo mundo, ó, eu sou do Republicanos, que é um partido que a Igreja Universal criou, os pastores da Universal, e ele não falou isso, mas é o que eu li, a leitura que eu fiz. E o Edir Macedo, todo mundo que está ligado ao Edir Macedo direto e indiretamente, assim como Edir Macedo, todos nós apoiamos Lula, o PT. Ele não falou isso. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele falou que está do lado do governo para melhorar a vida do Brasil e tal. Falou uma coisa boa. Mas quando eu vi, eu falei, Aí eu comecei a falar. Mas em momento algum ele citou Edir Macedo, Universal, nada. E nem Republicanos ele falou isso. Partido. Só que eu olhei e falei, mano do céu, olha a leitura que eu fiz. O cara tá falando que o Edir Macedo tá fechado com o Lula e com o PT. Assim como todo mundo deve estar. Mas ele não falou isso. Aí eu comecei a falar. Puta, agora veio... parece que é uma coisa, sabe? Assim, tipo, eu comecei a falar, manifestou lá. Aí o Edir Macedo na Kombi, ó, no carro, vai lá e fala agora, a melhor coisa que aconteceu pro Brasil foi o Lula ganhar. Pros homens da fé. Amém? Eu olhei e falei, olha lá. Eita. Falei, puta que pariu. Tem hora que eu me assusto com essas coisas que tá no mundo invisível. Eu peguei o Hugo Mota, já entendi. É muito doido isso. Mas sabe o que é, pessoal? Esquece, né, agora, direita, esquerda, esquece isso daí. Hoje a direita e a esquerda está numa maior briga aqui no Brasil, né? Existe uma profecia que é Apocalipse 12. Ela
ela tem um detalhe específico ali que outra hora eu falo com mais profundidade. É porque a Bíblia existe uma engenharia, tá? Outra hora eu gravo uma live com mais profundidade, a gente fala detalhe por detalhe, tá? Mas presta atenção. Apocalipse 12, versículo 13, vai. 13 ao 16. Presta atenção. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Água são povos, multidões, nação. Soltar uma água assim é tropa, exército, homens perseguindo, tá? Verso 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então diz aqui que a terra ajudou a mulher. Que mulher que é essa? Se a gente pegar objetivamente o texto, as profecias se repetem. Tanto é uma ilustração da Virgem Maria, o menino Jesus, né? Jesus nasceu, como uma realidade do mundo atual. A mulher é as 12 tribos de Israel. A mulher é o povo de Israel. Não é igreja, tá? Porque olha aqui, ó. Você vê que a mulher, a terra ajudou a mulher está protegida, e olha o que acontece com a igreja. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Então Deus vai unir as 12 tribos de Israel e vai ter uma mega perseguição com quem é esse? O governo, a política, contra a igreja universal, vai ser tudo destruída. Por que você acha que o Edir Macedo é aliado do governo? Porque ele não é cristão, o Edir Macedo. Ele persegue quem é cristão. Ele é um perseguidor e ladrão. Então o que acontece? Essa perseguição aos cristãos que têm testemunho de Jesus, ela vai ser horrível. Mas as 12 tribos de Israel, que é a mulher, ela vai estar protegida. Aí um detalhe. Você vê que a terra ajuda a mulher, certo? Aí agora eu vou falar de uma outra esfera só para vocês pegarem a ideia. O Benjamin Netanyahu, Israel, o jeito que está hoje, é de direita. Beleza? O Trump é de direita. Beleza? Os Estados Unidos é a besta da terra. Beleza? O Trump está ajudando a direita no Brasil. Quem que vai ajudar a mulher? A terra. Não tem a besta da terra? A mulher, no julgamento de Jesus, tem as pessoas da direita e da esquerda.
Da direita é salva, da esquerda é condenada. Não é política, tá? Direita e esquerda. A mulher é trigo, ela está do lado direito. O lado esquerdo é os malignos. Quando você aplica isso para a nossa realidade de vida, as 12 tribos de Israel é trigo. O trigo está de que lado? Do lado direito. Quem ajuda a mulher? A terra. Olha para a besta da terra, materialmente falando, que é os Estados Unidos. Não está ajudando o Brasil? Não está combatendo contra a esquerda? A palavra de Deus, a profecia, ela tem um foco. Só que quando a gente olha para o planeta e fala, ó, está refletindo nos governos do mundo. Entendeu? Exemplo, a chuva. Vou dar um exemplo, a chuva. Você está dentro da sua casa e está chovendo. Você não está molhando, né? Você está coberto, não está molhando. Sua casa não tem goteira, mas está chovendo lá fora. Não é isso? Mas você está ali, sem tomar chuva, certo? Por quê? Porque você fala, eu não quero tomar chuva, vou me molhar todo. Não é isso? Então você não quer, você vai para um abrigo. Logo, a chuva é algo ruim para você naquele momento, porque você não quer se molhar, certo? Mas para a terra é bom. Você é um cara da roça, começou a chover, você corre lá para dentro da sua casa, se ele for, tá chovendo, vai dar para trabalhar. Faz um café, um pãozinho ali e tal, fazer alguma coisa, né? Para você a chuva é ruim, mas para o campo é bom, não é isso? A besta da terra é algo ruim, mas tudo que é ruim também tem seu lado bom. E é aqui que entra. A terra vai ajudar a mulher. A besta da terra, ela vai ajudar a mulher. Já ajuda, que é o povo de Israel. Já ajuda. E quando você olha para o Brasil, que é aqui que vai se levantar as 12 tribos de Israel, dá início ao grande avivamento Brasil, quem que fala de Deus, de Jesus, que tem bandeira Brasil, Israel, tal, não é os evangélicos? Os evangélicos defendem Israel. Católico também e tal. É que padre, bispo, os caras defendem a Lula. Entendeu? A CNBB defende Lula, Hamas e tal, essas coisas, entendeu? Eles não querem saber do povo de Israel, não. A maioria dos padres. Principalmente Teologia da Libertação. Os padres de Teologia da Libertação, eles têm a espiritualidade de ódio contra o povo de Israel. Aí você vê que a coisa é tão doida porque Jesus era israelita, a Virgem Maria israelita, José israelita. E os padres bispos da Teologia da Libertação odeiam o povo de Israel. Como que é padre? Pensa aí agora. O cara se diz padre e bispo, odeia o povo de Israel, mas Jesus é do povo de Israel, a Virgem Maria é israelita, os apóstolos israelitas. Como que tu é padre e odeia o povo de Israel, sendo que Jesus é israelita, a Virgem Maria é israelita, José é israelita, os apóstolos israelitas? E como que você luta contra o povo de Israel? É aí que entra a história. Como que um padre e bispo é militante da Teologia da Libertação? Porque eles não são de Jesus Cristo, eles odeiam o povo de Israel. Fala da Virgem Maria da língua para fora. Eles têm ódio do povo de Israel. Sabia disso? Principalmente do verdadeiro povo de Israel. A CNBB odeia. Os padres e bispos do Brasil, da Igreja Católica, na grande maioria, 90%, odeiam o verdadeiro povo de Israel. Estou falando sério, pessoal. Sabe por quê?
Presta atenção. A união das 12 tribos de Israel, de Apocalipse 7, eles pregam que já se cumpriu. Por quê? Porque a restauração do reino de Israel, de Atos capítulo 1, versos 6 e 7, que os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, presta atenção, Isaías capítulo 65, 17, Isaías 66 e várias outras profecias. Só estou falando desses 2 capítulos, mas é um monte, tá? Só esses 2. Por quê? Porque fala de novos céus, nova terra. Então os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, agora você vai restaurar o reino de Israel? O que Jesus fala? Não cabe vocês saber os tempos e as estações que Deus determinou pelo seu próprio poder. Ou seja, Jesus está falando assim: sabe essas profecias que vocês estão perguntando? Vocês não vão saber sobre isso. E não é agora que vai acontecer isso. Isso é só no tempo que Deus determinar. Tá? Então, nem liga para isso, que isso não é missão de vocês. Por isso, Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra em que habita a justiça. E o apóstolo João, depois de 50 anos desses escritos aí, que é revelado Apocalipse 21, ele fala: eu vi novos céus e nova terra. João viu. E esse novo céu, nova terra, tem como administração global o quê? O povo de Deus, as 12 tribos de Israel. Ou seja, a China não vai determinar o que acontece. Ou não é o partido político da China que vai determinar o que acontece no país. Não é o partido político aqui no Brasil que determina. É a cidade santa, a Nova Jerusalém. São os moradores da Nova Jerusalém que determinam o que é feito no planeta Terra. Isso é o fim do Vaticano, é o fim dos partidos políticos. E a Igreja Católica, sabendo disso, o que eles fazem? Tire a vida de todo mundo que pregar a verdade. E aí, para fechar essa ideia, em todas as aparições da Virgem Maria, se você estudar todas que são reconhecidas pelo Vaticano, você vai ver e fala: vai vir. Eu já nem estou falando de Bíblia. Aí você pega Santa Rita, Santa Catarina de Sena, Santa Hildegarda, Santa Brígida, Santa Irineu, Padre Pio. Aí você vai pegando um monte ali e pequenas coisas que eles falaram. Olha lá, tá falando que teve uma revelação de Jesus, que vai vir um reino de paz, o novo céu, nova terra. Lá. Vários santos e santas da igreja falaram: vai vir. E esses homens malignos, perversos aí, da pior espécie de ser humano, que se auto-intitula padre e bispo, que é da teologia da libertação, eles estão ligados ao governo, ao PT, que é anticristo. E o que eles pregam? Que novo céu, nova terra é a igreja. Por isso vai ter guerra. E das bem feias. O Brasil estará na guerra e carregará a pesada cruz. Porque não é só o Lula que é mentiroso. Os maiores mentirosos do Brasil são os chamados padres da teologia da libertação e pastores da teologia da prosperidade. Esses são muito mais mentirosos que o Lula. O Lula, perto deles, é só uma criança falando mentira. Entende? O PT, perto dos pastores da teologia da prosperidade e os padres da teologia da libertação, o Lula, eles são crianças mentindo.
Agora, os padres e pastor não, são adultos. Por quê? Porque usa a Bíblia. Entende isso? Quem são os maiores mentirosos do Brasil? Não é o Lula ou o PT. Os carregadores de Bíblia, os padres e pastor. Esses são os maiores mentirosos. Presta atenção, que fique claro. Pastores da teologia da prosperidade e padres da teologia da libertação. Por quê? Porque a engrenagem criada por eles, não foi Jesus que mandou fazer isso, foram eles. Eles fizeram, entendeu? Para servir a quem? O pai deles. Mas quem é o pai deles, Miguel? Satanás, filhos do diabo. Faz o que o pai deles mandou. Esse diabo não é o Lula, não, ele se liga. Pessoal, eu vou tomar água, vou fechar aqui e comer alguma coisa, mas daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês e daqui a pouco a gente está de volta. Shalom, Alex.